Olá, eu sou Daniel, esse é o Papo Católico, um canal onde a gente entrevista pessoas, conversa sobre a fé católica e questões de dúvidas sobre a fé católica. Há 25 anos atrás, eu fui perseguido por um sacerdote da Teologia da Libertação que falava mal de mim, de outras pessoas durante a missa, porque a gente era simpatizante de um movimento chamado Renovação Carismática Católica, que, aliás, eu detestava e perseguia. Mas isso é assunto para outro vídeo. E naquela ocasião, eu fui convidado a ser pastor batista por um amigo meu, fazer curso para ser pastor. E o que me segurou na Igreja Católica foi a consciência da fé católica. Eu disse para ele: eu não serei um bom pastor enquanto eu acredito na Eucaristia, enquanto eu acredito na Virgem Maria. Se um dia eu parar de acreditar nessas coisas, eu vou te procurar. A fé católica, quando conhecida, ela é muito linda, muito bonita. Hoje nós vamos falar do coronavírus, que está sendo tão falado e tão noticiado todos os dias. Coronavírus e a tentação a Deus. É muito comum, diante de pestes, diante de situações calamitosas, pessoas mais simples ou pessoas até fundamentalistas dizerem: ah, mas Deus vai me proteger. Ah, mas eu vou orar e nenhum mal vai me tocar. Ah, mas a palavra diz que caiam 10 mil à minha esquerda, 1000 à minha direita, não seria atingido. Ah, mas a palavra diz que aos seus anjos Deus ordenou que me guardassem em todos os meus caminhos. Ah, mas a palavra de Deus diz que nenhum só fio de cabelo cai da cabeça do homem sem que esse esteja contado. Sim, a palavra de Deus diz tudo isso. Mas a palavra de Deus diz também, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 9 seguintes, eu vou ler para você, uma coisa muito interessante, que nós não devemos tentar a Deus, ou seja, colocar Deus à prova. O que é tentar a Deus na Sagrada Escritura? É você colocar Deus à prova, é você achar e pensar que Deus se submete aos seus desígnios. Não é Deus que deve se submeter aos meus desígnios, sou eu, como pessoa, como humano, que devo me submeter aos desígnios e à vontade de Deus. Infelizmente, não é incomum ver na internet pessoas fanáticas, pessoas fundamentalistas que morrem colocando Deus à prova. Esses dias, por exemplo, eu vi um pastor que foi engolido por um jacaré, por um alligator, porque colocou Deus à prova. Outro que se afogou, que quis andar sobre as águas e se afogou, colocando também Deus à prova. E se você acha que eu estou mentindo, digita no Google: pastor se afoga, pastor é engolido por jacaré. Mas isso não acontece só na igreja evangélica, acontece também na igreja católica. Quando nós tentamos a Deus dizendo o seguinte: o Senhor me curou, eu vou parar de tomar os meus remédios, sem consultar o médico, sem ter a prova da cura vinda de Deus. Então tentamos ao Senhor nosso Deus. Isso é muito perigoso em época de epidemia, em época de crise. Tem pessoas que dizem assim: ah, não, Deus vai honrar, então eu vou continuar, vou botar Deus acima e Deus vai honrar, e esse vírus não vai me tocar. Cuidado com isso, porque você está colocando Deus à prova, está tentando a Deus. Eu vou ler. O demônio levou-o a Jerusalém, levou quem? Jesus, ao ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou a seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos para não ferires o teu pé em alguma pedra. Salmo 90, versículo 11. Em algumas traduções, Salmo 91. E Jesus disse, foi dito: não tentarás o Senhor teu Deus. Responde com a palavra bíblica, Deuteronômio 6 e 16. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, de 9 a 14, nós vemos que o demônio tentou Jesus, o diabo tentou Jesus para que ele se lançasse abaixo do morro, ou seja, para que ele colocasse Deus à prova. Jesus não nega que Deus poderia salvar ele da morte, mas ao mesmo tempo Jesus diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, Deus salvou Pedro e Paulo da cadeia? Sim, mas ao mesmo tempo Deus permitiu que Pedro e Paulo fossem martirizados. Deus salvou Santo Antônio quando ele comeu uma sopa envenenada? E pela graça de Deus,
pelo poder de Deus, Santo Antônio comendo uma sopa envenenada, essa sopa não lhe fez mal? Sim, mas ao mesmo tempo Deus permitiu que Santa Bertila morresse com uma infecção de vírus. Infecção de vírus não, com uma contaminação de vírus. Também permitiu que São Damião de Molokai, que foi trabalhar numa ilha de leprosos, contraísse lepra. Também permitiu que São Luís Gonzaga fosse infectado também por uma peste da época e morresse por essa peste. Então, eram santos, era um homem de Deus, era um homem onde Deus fazia cura, milagres, prodígios, e que foram infectados. Então, se existe sim a capacidade de Deus de não permitir que nada nos aconteça sem a sua vontade, há também as questões naturais, o curso natural da história, a vontade e soberania de Deus. Nós não podemos dizer para Deus o que ele deve fazer. Cabe a nós que nos cuidarmos. E isso não é falta de fé. Você se cuidar não é falta de fé. Entenda bem isso. Você tem que entender que essas duas coisas estão juntas. Eu acelero a 200 por hora, 180 por hora e peço a proteção de Deus, você está tentando o Senhor Deus. Você está tentando contra o mandamento de não matar, está tentando contra a própria vida. Não adianta você orar a Deus e fazer o contrário. Senhor, me dê um bom coração, aí se entope de comer gordura. Não vai dar certo. Senhor, me dê a graça de ser casto no casamento, mas você vive assistindo coisas que pecam e que enfraquecem a sua castidade. Por exemplo, vídeos que são adultos e que não convém o cristão assistir. Então, cuidado para não tentar a Deus. Nessa época que nós estamos aí tentando conter uma pandemia no Brasil, do coronavírus e qualquer outra enfermidade, não tente o Senhor, eu não vou lavar a mão, isso é para quem não tem fé. Não, isso é para quem tem juízo e para quem tem uma fé madura, ok? Não tente o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. É importante que o demônio tentou Jesus com a palavra e Jesus respondeu ao demônio com a palavra. Isso também mostra que versículos da Bíblia, isoladamente, tirados de contexto, podem servir sim para nos tirar do caminho. O demônio tentou tirar Jesus do caminho a partir de versículos bíblicos. Cuidado para que isso não aconteça com você. Acredite, você pode sim esterilizar a sua mão, você pode sim se cuidar e ao mesmo tempo ser um grande homem de fé. Esse é o canal Papo Católico. Gostou? Curta aí, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative a notificação do sininho aí para você ser informado. Nós temos 1 ou 2 vídeos novos por semana para você, ok? Melhore aí a sua fé, compartilhe, os direitos são livres, pode colocar no seu blog, no seu site, pode colocar nas redes sociais que você está fazendo um bem para as pessoas de bem. Valeu? Até a próxima, fica com Deus. Tchau!